Aleluia. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor está presente aqui hoje. Você pode senti-lo? Eu quero dizer uma coisa para você. Está tudo 100% na tua vida? 100%? Não está, né? Nem na minha. Não está 100%. Mas sabe por causa de que eu louvo esse Deus maravilhoso? Porque amanhã eu sei que Ele tem bênção sobre a minha vida. E a maior raiva de Satanás, sabe qual é? É porque não tem nada dando certo na nossa vida. Tudo de cabeça para baixo. Mas nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E Ele dá tudo para os adeptos dele, tudo. E Ele não recebe essa adoração. É o que Ele quer, mas Ele não recebe. Porque Deus é o único que detém todo o poder. O Satanás, ele tem poder. Não vamos desmerecê-lo, não. Mas Jesus, Ele tem todo o poder, é dado a Ele. Então nós não devemos temer e tremer diante do inimigo. Nós devemos olhar e dizer assim: o Senhor é comigo. O Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar e te salvar. E nos dá a vitória. A vitória está na minha mão e está na tua mão. Amém, igreja? Eu quero hoje aqui falar uma coisa que o Senhor tem me incomodado há muito tempo. É para eu falar, mas sabe como é que é, né? A gente vem, de repente vem aquilo na mente, a gente não fala, e passa um tempo, vem aquilo, a gente não fala, mas hoje Deus me fez lembrar, sentado ali, me fez lembrar disso. E direciona a Ana Paula. Certo tempo eu estava aqui na igreja, já era novo convertido, eu era recém-chegado à igreja, tinha pouco tempo, e Deus tomou a Ana Paula em profecia sobre a minha vida. Eu estava sentado ali mais ou menos onde está o varão ali do jiu-jitsu, e Deus levou a Ana Paula até ali e tomou ela em profecia sobre a minha vida. E eu quero dizer para os irmãos que naquela noite eu estava muito angustiado. Eu estava com um peso que com palavras eu não consigo mensurar para você. Parecia que havia uma mão, outra mão espremendo o meu peito e eu estava ficando sem ar. E Deus tomou a Ana Paula. Em profecia naquela noite. E naquela noite, quando ela terminou de entregar a profecia, eu já estava me sentindo leve, em paz. Por que eu estou te falando isso, Ana Paula? Eu não sei da tua vida, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas há um levante do inferno quando alguém dentro da igreja se levanta em oração, se levanta em clamor, se levanta querendo que o irmão seja abençoado. Há um levante do inferno contra a nossa vida. Eu estou te falando isso porque eu tenho sentido isso e tenho vivido isso. E eu quero te dizer nessa noite, não deixe que essa chama se apague na tua vida. Você é uma profetisa de Deus. Então Deus falando através da minha boca ao teu coração, que você permaneça na posição em que Ele te colocou. E quero que você saiba de uma coisa: o Senhor é contigo, não importa o que aconteça, o Senhor é contigo. Assim como naquela noite você falou, Deus te usou para falar ao meu coração e trouxe alívio ao meu coração. Através de você, Deus vai fazer com que várias pessoas sejam libertas das garras do inimigo. E isso, amados, não serve só para Ana Paula, não. Serve para cada um de nós, porque cada um de nós que estamos aqui, nós somos mensageiros de Deus, nós somos autoridades no mundo espiritual, só que nós não colocamos isso em ação na nossa vida.
Nós não colocamos. Eu vou te dizer um exemplo. Um policial, no dia de folga dele, ele deixa de ser policial? Não, ele continua sendo policial. Um médico, no dia de folga dele, ele deixa de ser um médico? Não, ele continua sendo um médico. Então nós não temos que ser cristãos só aqui dentro, nós temos que ser cristãos lá fora, aonde tem vidas do nosso lado, pedindo socorro, me ajuda, eu preciso de uma palavra. E muitas das vezes, amados, nós não estamos prestando atenção. Não é que nós estamos desdenhando, não. Nós não estamos prestando atenção naquela vida que está do nosso lado. E muitas das vezes pode ser o nosso patrão, pode ser a nossa esposa, pode ser o nosso filho, pode ser a nossa amiga, pode ser o nosso colega, pode ser a nossa colega, que está gemendo do nosso lado, e nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo. Isso que o Senhor está falando ao meu coração nesses dias. O Senhor tem me despertado às 3 da manhã, às 2:30, para estar orando pela igreja, para estar orando pelos pastores. E eu quero dizer para os irmãos algo tremendo. Às vezes eu levanto, eu oro, acabo de orar, vou, deito e durmo. E aquele restante da madrugada eu consigo dormir até o horário de 6 horas da manhã, me dando a hora reparadora de sono. O que eu quero dizer com isso, amado? Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu não sou um grande pregador, não tenho uma grande palavra, eu dependo do Senhor na minha vida, eu dependo do Senhor passar para mim, para eu passar para a tua igreja. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor quer que eu seja um grande pregador, me usa, me mostra detalhes na tua palavra, coloca dentro de mim o desejo de estar lendo a Bíblia, de estar tirando tempo com Deus, porque muitas das vezes no corre-corre, amados, nós não tiramos o tempo de excelência para o Senhor, e nós queremos ter grandes vitórias, nós não vamos ter, amados. Nós não vamos ter. Nós só vamos conseguir ter êxito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, quando nós aprendermos a tirar um tempo de excelência para o Senhor. Porque você não, eu já falei aqui várias vezes, você não vai ter um desejo enorme para ler a palavra, você não vai ter um desejo enorme para orar, não vai. A tua carne vai brigar contigo o tempo todo. Para você ver uma Netflix, para você ver um filme, mas ler a Bíblia, ler a palavra, orar a Deus e ficar ali ajoelhado alguns minutos esperando Deus falar contigo. Fala, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer falar? Fala comigo. Muitas das vezes Deus não vai falar nada. Muitas das vezes Deus não vai falar nada contigo ali. E você vai sair daquele propósito de oração ali e vai para o teu trabalho. Muitas das vezes em cima do andaime, na altura, o Senhor está falando ao meu coração. Precisamos buscar tempo de excelência com o Senhor, porque os dias são maus. Os dias, amados, se nós não prestarmos atenção, vai nos engolir. Se nós não ficarmos atentos, vai nos engolir. E nós precisamos estar atentos em todas as áreas da nossa vida, para que a nossa vitória chegue. Amém? Eu quero ler com os irmãos lá em Êxodo, que fala uma mensagem muito interessante, que todos aqui já conhecem, lá em Êxodo 14, versículo 21, que fala sobre a saída do povo de Israel do Egito. E por que eu estou pregando essa palavra hoje, uma palavra tão conhecida de toda a igreja, de muitos? É que, como eu falei aqui, eu tenho pedido ao Senhor que desperte em mim, que me faça ver aquilo que muitas das vezes a gente não vê no nosso cotidiano, né?
e lendo a palavra do Senhor, buscando para estar trazendo para os irmãos, o Senhor me fez parar em alguns detalhes aqui da palavra deles, e eu queria compartilhar com os irmãos. A Bíblia ela vai falar que o povo de Israel ficou cativo durante 400 anos no Egito. Um período enquanto José era vivo e outro período depois que José morreu. E a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer, que o povo ficou 400 anos sendo escravo no Egito. E a palavra de Deus diz que Deus os deixou. Deus os deixou à própria sorte. Até que, um determinado tempo, um determinado povo começou a orar e clamar a Deus, para que Deus viesse trazer um libertador para aquele povo, para que viesse tirar aquele povo do Egito. E Deus levantou Moisés para estar tirando aquele povo do cativeiro. E Deus fala para Moisés: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, eu ouvi a oração do meu povo, o clamor do meu povo, então eu vou te enviar para livrar Israel do Egito. Amém? O que nos leva a Deus nos deixar? O que nos leva a Deus ficar aquém? Porque a palavra de Deus diz que Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus, somos nós que não buscamos a Deus, não queremos estar na presença de Deus. Então, sabe o que Deus faz? Deus simplesmente não faz nada, porque Deus, amados, Ele está com a mão assim, ó. Quando eu e você não estamos nem aí para a coisa de Deus, Deus só faz isso, ó. E fica olhando para mim e para você, fica vendo o meu e o teu sofrimento, fica vendo até quando eu e você vamos insistir naquilo que nós achamos, naquilo que nós achamos que é correto, naquilo que nós achamos que nós vamos prosperar, nós vamos vencer, e Deus fica assim olhando, até o ponto que você dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, sem Ti eu não consigo, eu estou vivendo uma situação em que eu não sei como sair dela, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não sei como sair dessa situação, me ajuda, Senhor, venha ao meu favor. Aí o Senhor estende a mão dele. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Enquanto eles estavam lá, adorando aos outros deuses, fazendo as festas com aquele povo, né, que não era o povo de Israel, Deus simplesmente ficou com a mão encolhida, olhando o povo agir com a sua própria sorte. Mas se levantou um homem clamando a Deus para que viesse a salvação, e Deus levantou Moisés, e está escrito aqui: e então estendeu Moisés a sua mão sobre o mar, e fez o Senhor que o mar se retirasse por um forte vento oriental toda aquela noite, e mudou o mar e a terra seca, e as águas ficaram divididas. E então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e tendo as águas como um muro à sua direita e à sua esquerda, e seguindo os egípcios entraram atrás deles pelo meio do mar, e todos os cavalos de Faraó e seus carros e suas cavalarias. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor olhou o campo dos egípcios na coluna de fogo e de nuvem, e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e lhes tirou as rodas dos seus carros. E os egípcios disseram: fugiram de diante de Israel, porque o Senhor por eles pelejava contra os egípcios. E o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros
e sobre a sua cavalaria. Amém? Até aqui. Amados, nós podemos ver aqui, nós vimos nos filmes que passam na TV, nessa série que passou aí também na Record, que Moisés, quando chegou com o povo diante do Mar Vermelho, Deus levou o povo de Israel até aquela região, para que o seu nome fosse glorificado ali. Deus poderia ter levado ele para outros lados que não passavam pelo mar, mas poderiam ter sido pego pelo exército de Faraó. Mas Deus conduziu o povo até ao Mar Vermelho. E chegando ali, aquele povo se deparou com aquelas águas. E nos filmes que nós vimos, Moisés estende o seu cajado sobre as águas. E o mar se abre. E o povo atravessa. Mas a palavra de Deus aqui, não sei se você percebeu, é a palavra de Deus aqui que Deus abriu o Mar Vermelho. Eu vou dizer para você aqui, ó. Estendeu Moisés a sua mão sobre o mar e fez com que o mar retirasse por um forte vento oriental toda aquela noite. No filme, o que nós vemos, pastor? Ele levantou, a água abriu, o povo passou. Amados, eu ficava pensando assim, a Bíblia fala que o povo passou com os pés a seco. Se você tem um lugar cheio de água e eu limpo, o que acontece? Ele fica cheio de lama. Ele não vai ficar seco. Você vai passar, você vai se atolar na lama. Mas ali o mar se abriu e o vento ficou ali a noite toda. Deus soprando, a água se abrindo e a terra secando para o povo de Israel passar. Nós vemos no filme, parece uma coisa de cinema, normal, né? Normal. Como até tem uns aí, vamos dizer assim, uns ateus, que falam que era um rio raso. Era um rio raso, rasinho. Eles passaram com água no tornozelo, mas não. A Bíblia diz que passaram com os pés a seco. Olha, tirando a grandeza de Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando o vento soprou no mar e abriu as águas, se levantou uma parede do lado direito e uma parede do lado esquerdo, sendo que essa parede era da altura de um prédio de 14 andares. Cada lado das paredes das águas. E a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que a extensão de um lado para o outro era de 19 quilômetros. Daqui até na cidade tem quantos quilômetros? Uns 6, 7, 4 quilômetros. Daqui até na cidade, 4 quilômetros. 19 quilômetros vai mais ou menos até onde, Manuel? Tu que roda muito. Quase Itaipava. Daqui a Itaipava. Você imaginou você andando, água de um lado, água do outro, com os pés a seco, daqui a Itaipava. Você olhando isso. Por que eu estou falando isso, amados? Por que eu estou falando essa palavra? Para colocar no teu coração que o meu Deus, o teu Deus, é um Deus grande, é um Deus de poder. Quando tantas as coisas que a gente vimos no passado que o povo passou, quando eles falaram, vou tirar vocês do Egito, da casa da servidão, e Deus falou assim, olha, não vai ser fácil. Mas ele falou, não vai ser fácil, eu vou endurecer o coração de Faraó. E foi mandando as pragas, uma após outra, após outra, após outra, após outras. Eu não posso falar aqui porque o tempo não vai ser suficiente para eu estar relatando toda essa passagem, mas eu creio que a maioria dos irmãos aqui conhece. Mas por que eu estou enfatizando isso? Para trazer à memória o que aconteceu no passado, amados, e está acontecendo hoje no nosso meio. Deus tira o povo do Egito, traz ele
ficou diante do mar, aquela montanha de água. Você imagina você chegando em Copacabana, aquela montoeira de água ali, você vendo que vem um exército atrás de você, e Deus fala para você: levanta o teu cajado aí você levanta o cajado, você atravessa, você vai para o outro lado, depois Deus torna a falar com você: agora abaixa o teu cajado, e as águas se fecham e matam todos aqueles que estavam te perseguindo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que todos aqueles que estão te perseguindo, que todos aqueles que estão te fazendo mal, vão perecer, amados. Vão perecer. Eu e você não precisa desejar mal para ninguém. E nem precisa você falar assim: Senhor, está na tua mão, Senhor, faz a tua justiça. Não, faz isso não. Ora para o Senhor te dar paz, trazer paz no teu coração. Senhor, traz paz no meu coração, traz condições de eu suportar essa luta que eu estou passando, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não nos dá prova que nós não possa suportar. Se Deus está te dando, é porque você pode suportar. Mas você está falando assim: mas Eduardo, está tão difícil, mas está tão difícil. Pede ao Senhor, se volta para o Senhor. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo, e naquela época eu era jovem, você sabe como é que é, né? Quer aproveitar a vida, quer desfrutar, quer bagunça. E eu virei para ele e falei assim: irmão José, e ele era um homem, sabe, ali eu via que era um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença de Deus, e aquele, eu me espelhava nele, pastor, eu me espelhava naquele homem, um homem reto, justo, em tudo que ele fazia, ali no local de trabalho, ele era um homem reto, ele era um homem justo. E eu falava assim: irmão José, como é que o senhor consegue, irmão José, ficar desse jeito aí que o senhor está, do jeito que a gente está vivendo aí, essa situação na fábrica, né? A situação nas igrejas que a gente está passando. Aí ele falou comigo assim: irmão Eduardo, vou te falar uma coisa, somente olhar para o Senhor, não tire os olhos do Senhor, em momento algum. Aí me fez lembrar aquele hino que diz assim: somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, Senhor, seguir em Teu altar, Senhor, somente olhar a Ti. E eu quero dizer para você nessa noite, que nós só vamos conseguir vencer este mundo, tudo aquilo que nós estamos passando, se nós não tirarmos os olhos do Senhor. E se você não sabe como fazer, meu irmão, eu não sei como fazer, eu não sei como olhar para o Senhor, eu não sei como colocar a minha vida diante do Senhor, eu me coloco à sua disposição, e eu tenho certeza que o meu pastor se coloca à disposição, e todos aqui que faz parte, que tem algum ministério na igreja, eu tenho certeza que cada um de nós vai estar pronto para estar te ajudando. Agora, não fique na posição que você está, não fique, não tenha vergonha de pedir ajuda, tenha vergonha de ficar na posição que você está, porque quando eu me converti um dia, que eu ouvi a palavra do Senhor, e ela entrou no meu coração, eu falei para mim assim: eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo, eu quero uma transformação de vida, eu não quero mais continuar sofrendo, assim como o povo de Israel estava sofrendo ali no Egito, sendo escravo, comiam o que davam, trabalhavam abaixo de chicotada, trabalhavam de chuva, de sol, com fome, doente, machucado, escravizado. Eles estavam ali sofrendo, amados, até que um dia um levantou e começou a clamar a Deus, e começou a incendiar o outro, que começou a incendiar o outro. Quando menos esperava, já tinha uma multidão ali clamando ao Senhor para um libertador, até que veio Moisés e libertou aquele povo. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se você está vendo uma muralha diante da tua frente,
eu quero te dizer, não se desespere, porque o Senhor é que está no controle. E a partir do momento que você se levantar como um guerreiro diante do Senhor e falar: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu ouvi o teu servo pregar aquela palavra lá no teu altar. Então eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Eu quero que isso se cumpra na minha vida, porque, amados, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu falo ela para você, ela vai entrar no teu coração. Se você tiver fé, ela vai acontecer, independente de mim, ela vai acontecer, porque Deus, ele não falha, a palavra dele, ela é fiel. Então precisamos acreditar. Nós temos que deixar de olhar para as coisas desse mundo. Aqui o povo estava preso no Egito. Lá a história vai contar que depois que passaram o Mar Vermelho, atravessaram para o outro lado. Diz a palavra de Deus que o povo começa a murmurar. Por quê? Porque ali não tinha água. Porque ali não tinha banquete. Não tinha aquelas comidas que eles comiam lá, depois da escravidão. Eles trabalhavam em escravidão. Mas na hora de comer, eles comiam. Então eles já começaram a reclamar. Senhor, tu nos tirou de lá para nós estar morrendo aqui no Egito? Está morrendo de fome aqui no Egito? De sede aqui no Egito? Olha a ingratidão aí, amados. Olha porque eu e você não recebemos a nossa bênção. Você está vendo? É simples. Nós não precisamos muita coisa para descobrir o que nos impede de viver o sobrenatural. A minha boca e a tua boca, ela profetiza a nossa vitória e a nossa derrota. E esse povo começou a murmurar, começou a reclamar, a ponto, preste bem atenção que eu vou falar com vocês, a ponto de Deus falar assim: Moisés, eu vou matar esse povo, povo de duro serviço, povo ingrato. Sabe o que Moisés falou com Deus? Senhor, não faça isso, Senhor. O que o povo virão dizer? O que lá na frente eles vão falar? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto? E Deus ouviu Moisés e falou assim: Moisés, porque você intercedeu pelo povo, eu vou ter misericórdia. Olha só, amados, o que a murmuração faz? O que a murmuração faz com a minha vida e com a tua vida? Um dia eu já fui um murmurador. Por que eu perguntei a vocês aqui no início do culto? Está tudo bem com vocês? Lembra que eu perguntei? Muitos falam assim que não está tudo bem comigo. Mas eu aprendi uma coisa: a não murmurar, a não reclamar. Eu falei assim: Senhor, eu sei que não está tudo bom, eu sei que eu queria que tivesse melhor, mas o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, joga as barreiras por terra. Senhor, quebra os grilhões. Aquilo que está se levantando contra a minha vida no mundo espiritual, Senhor, joga por terra. E com isso, amado, eu estou conseguindo, porque é uma luta diária contra o nosso pensamento. Aí você fala assim: então tu é perfeito. Não, amado, eu não sou perfeito, não. Todos os dias dá vontade de reclamar. Não dá, Milena? Não dá vontade de reclamar? Quando você trupica e... Né, pastor? Quando você está andando na rua, outro dia eu estava subindo aqui, o cara vem na contramão. Eu tive que parar o carro, buzinar para ele acordar, acho que ele estava mexendo no celular. Ia bater de frente comigo. Você acha que não deu vontade de xingar ele? Eu não sou santo não, amados. Deu vontade. Mas aquele que habita em mim não deixa mais. Eu falo assim: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me livra. E como o Senhor tem me livrado, amados. Como o Senhor tem me livrado. Sabe por quê? Eu tenho todos os defeitos, eu tenho todos os pecados que você possa imaginar. Luto todo dia contra a minha carne, contra o meu desejo, contra a minha vontade. Todo dia eu estou corrigindo meus olhos, corrigindo a minha boca, corrigindo a minha mão, corrigindo o meu pé. Não vai por esse caminho, não olha para isso, não fala isso, não ouve essas coisas. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos é que traz tudo para nós.
é a nossa candeia. Nossos ouvidos é o nosso sentimento. Nossos pés nos levam para lugares em que não devemos ir. E nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que agrada a Deus, nós sabemos o que desagrada a Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: todas as vezes que nós desagradamos a Deus, nós sabemos que desagradamos a Deus, e nós sentimos que Deus está triste conosco, porque parece, eu falo isso porque eu sinto isso, amado, e eu creio que cada um de vocês sente também. Parece que o Espírito Santo de Deus faz assim, ó, ele está aqui, ó. Aí quando eu e você peca, sabe o que acontece? Parece que o Espírito Santo de Deus faz isso. Eu falo assim: Senhor, não faz isso, Senhor. Me perdoa, me dá força para não errar mais. Eu falei aquela besteira lá, me dá força para não falar mais. Fecha a minha boca, Senhor. Fecha a minha boca. Não deixa eu falar besteira. É isso, amado, que nos impede de viver o sobrenatural. Como o povo de Israel deixou de viver as bênçãos de Deus. Se o povo de Deus reconhecesse o que Deus fez, eles não falariam nada a respeito de Deus. Nada. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o povo viu os milagres, o povo viu as pragas, todas as pragas que Deus mandou. No final, Deus falou assim: olha, vocês vão matar um cordeiro, cada família vai comer um cordeiro inteiro. Se a família for pequena, pega uma ovelha pequena, um animal perfeito estado de saúde, sem machucado, sem ferida, um animal perfeito, mate e passa o sangue dele nos umbrais da casa. A família que foi muito pequena convida outra família para estar comendo a ovelha, e comam tudo, não deixem nada, porque o anjo do Senhor vai passar e vai matar o primogênito. Gente, o povo que viu isso era para blasfemar do Deus vivo? Eles eram para reclamar de que Deus estava fazendo? Não, amados, não era. Aí você olha assim, olha aquele povo lá atrás, aí você olha para nós hoje. Nós vimos o milagre que Deus fez, nós vimos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e muitas das vezes nós estamos fazendo o quê? O que eu e você estamos fazendo? Murmurando, reclamando. Sabe por que Deus não nos mata? Não me mata e não te mata? Pela misericórdia dele. Se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos, assim, ó. Porque eles viram, mas nós vimos as maravilhas que Deus fez. Nós vimos. E eu falei para você, nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu. Deus me deu autoridade, Deus te deu autoridade. Se você está passando por luta na tua casa, você vai falar assim: olha, Satanás, aqui você não tem lugar. Aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus. Eu não aceito a tua ação aqui nesse lugar. Essa autoridade o Senhor está te dando aqui nessa noite. Você vai sair daqui e vai ter uma semana abençoada. Eu falei aqui a cultos passados, foi numa terça-feira, não sei quantos estiveram aqui. Eu falei aqui, olha, eu vou falar aqui uma coisa que se vocês fizerem, e eu quero que vocês peçam a Deus, que Deus faça um milagre na sua vida, mas peçam a Deus que traz a lembrança, o milagre que Deus fez na sua vida. Lembra disso? Quem estava aqui nas terça-feira? Pode levantar a mão? Algumas pessoas estavam aqui. Vocês já tiveram essas experiências? Se não tiveram, um ali atrás já falou que teve. Amados, Deus faz um milagre na minha vida e na tua vida. Deus faz um milagre. Mas no corre-corre, vai para lá, vem para cá,
vai para o trabalho, vai para a escola, e faz isso, vai para o mercado, e paga a luz, e paga a água, a gente esquece. Deus fez um milagre. Fez ou não fez, pastor Geraldo? Deus fez um milagre. E nós não vimos. Sabe o que eu tenho pedido a Deus? Senhor, deixa eu ver o milagre. Eu quero ver, Senhor. Sabe por quê? Porque eu vendo, a minha fé aumenta. A tua fé aumenta. Eu peço, Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver o milagre acontecer na minha vida. Eu quero ver a tua palavra fala que todos aqueles que se buscar a tua palavra, viver a tua palavra com o Senhor, vai abençoar. Então eu quero ser abençoado, Senhor, pela tua palavra que diz, não sou eu, Eduardo, que estou falando, é a palavra de Deus que fala, que você vai ser abençoado, que eu vou ser abençoado. E essa semana eu falei com o Senhor, trabalhando, indo para o meu trabalho, eu falei assim, Senhor, dirigindo, amados, eu faço questão de falar isso aqui, porque às vezes você fala, eu quero estar no meu quarto, lá no meu cantinho, para orar a Deus, para falar com Deus. Amém, amém, é louvável isso. Eu não estou dizendo que não é louvável, mas você pode falar com Deus aonde você estiver. Você pode sentir a presença de Deus aonde você estiver, não é só aqui, é em qualquer lugar que você estiver, e levar o teu pensamento ao trono de Deus, Ele vem até você. Olha que Deus maravilhoso. E eu dirigindo, subindo para o meu trabalho, eu falei com Deus assim, Senhor, o serviço aqui está acabando, a gente que trabalha por conta é assim, não é, o Manuel? A gente tem uns repente assim, que a gente quer, a conta não deixa de vir, né? Todo mês a conta está ali, ó. Eu paguei a conta outro dia, cheguei lá, tinha um boleto assim de conta para pagar. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso não. Mas todo mês tem. E eu falei assim, Senhor, o serviço aqui está acabando. Até agora, eu fiquei 3 semanas sem cliente. Pensa bem, um autônomo. Pensa bem, Manuel. Manuel, eu estou falando com o Manuel, porque o Manuel, a gente fala a mesma língua, entendeu? 3 semanas, sem um cliente te ligar, falar nada. Não pedir nem para trocar uma tomada. O coração começa a palpitar. E eu falei com o Senhor, Senhor, o serviço está acabando. Passaram-se 3 semanas, até agora ninguém ligou. Senhor, toca no coração desse cliente, para que alguém me ligue, eu preciso fechar um serviço bom. Eu falei, Senhor, Tu és dono do ouro, Tu és dono da prata. Senhor, todo o controle está na Tua mão. Então, Senhor, abençoa, para que venha um serviço de excelência. Tá. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, eu tenho aqui no meu celular, eu posso mostrar para vocês. 3 clientes me ligaram. 3. Um deles falou assim, deu problema aqui, eu quero que você venha resolver. Eu falei assim, agora eu não posso sair de lá, porque eu estou na altura, eu não posso deixar os meninos sozinhos. Aí eu falei assim, olha, eu vou ir de tarde. Não, de tarde não dá, tem que ser o dia inteiro. Aí eu falei assim, então, eu posso, mandei uma foto para ele, de onde eu estava, eu posso acabar aqui depois? Ele, não, pode. Olha a bênção de Deus aí, amados. O que eu falei? Senhor, eu quero ver milagre. Eu quero orar e ver milagre acontecer. É você ser dependente de Deus. É você saber que não é o teu amigo, que não é a tua amiga, que não é o teu patrão, que não é a tua mãe, que não é o teu pai que te abençoa, não é Deus. É Deus que faz. É Deus que levanta, é Deus que abate. É Deus que exalta. É Deus que faz tudo, amado. Enquanto quando eu e você tiver a noção disso, de que é Deus que faz, amados, a nosso nível espiritual ele vai aumentar, ele vai crescer. Nós precisamos desejar isso. A palavra de Deus diz que nós, a palavra de Deus diz assim, vocês que desejam, nós temos que desejar a presença de Deus. Nós temos que desejar ser cuidado por Deus. Olha que privilégio, amados. Que privilégio ser cuidado por Deus, né? A menina foi lá no evento dela lá. Ela relatou aqui o cuidado que Deus teve com ela. Ela muitas das vezes sem ter provisão de ir. Ela foi pela fé. Chegou lá, Deus foi movendo cada detalhe.
Amado, Deus vê cada detalhe. Às vezes você fala assim, eu vou falar isso para o Senhor, vou falar esse pecado que é tão feio para o Senhor. Não, amado, abre o teu coração, rasga. Senhor, eu sou um verme, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso da tua misericórdia, me ajuda, me socorre. É isso que nós temos que fazer. E quando Deus olha para dentro de nós e vê aquilo que o pastor falou aqui, Deus vê o nosso coração, amados, o nosso coração. Ana Paula, eu posso rir para você, eu posso falar que eu te amo, mas por dentro eu não te amo, por dentro eu tenho desprezo por você. Mas Deus não vê, Deus vê isso, o meu sentimento. Quando eu falo que eu amo a Deus, Deus vê que eu amo Ele. Quando eu falo que eu desejo a presença de Deus, Senhor, eu desejo a tua presença, Deus vê que eu estou desejando mesmo a presença dEle. Não adianta eu querer enganar Deus, não adianta eu falar, Deus, eu te amo, mas na verdade eu não te amo, na verdade eu quero que o Senhor me abençoe. Ele está vendo isso, amado, Ele está vendo. Agora, quando você fala assim, Senhor, eu te amo, passando necessidade, eu te amo, com as contas atrasadas, eu te amo, faltando emprego, eu te amo, você enfermo, eu te amo, você precisando de Deus, Deus está vendo o que está acontecendo no teu coração, e aí Deus levanta a mão e abençoa o teu filho. Está vendo, amado, como é que é simples? Como é que eu e você complicamos tudo? E quanto mais eu me aprofundo, mais eu tenho vergonha de mim mesmo. Quanto mais eu me aprofundo, eu falo assim, eu preciso melhorar mais, e mais, e mais. Às vezes eu falo assim, poxa, eu não estou fazendo quase nada para o Senhor. Às vezes a gente faz uma coisinha ali, eu estou tão cansado, eu fui no monte, puxa, mas isso não é nada diante do sacrifício que Deus fez por mim e por você. Isso não é nada diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele olha a tua intenção, que Ele olha, você largou a tua casa, você largou a tua cama, você largou o teu conforto, e você foi lá no monte buscar a presença dEle. E lá no monte Ele te retribui, porque você foi com o coração grato a Ele, você foi com o coração querendo receber dEle. E é isso que eu e você precisamos, desejar intensamente a presença de Deus, intensamente. Se há alguma coisa na sua vida te impedindo de se aproximar a Deus, de ter mais comunhão com Deus, eu te convido a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando pela tua vida, nós vamos estar clamando pela tua vida, para que Deus venha com mão forte sobre a tua vida e mudar a tua história, assim como Deus ali no Egito tirou aquele povo do cativeiro. O Senhor quer te tirar dessa vida que você está levando, o Senhor quer te tirar desse sofrimento que muitas das vezes abate ao teu coração, que muitas vezes você não sabe nem porquê, mas você sabe. E eu estou falando com gente aqui que sabe o que eu estou falando. Eu não preciso levantar e apontar, você sabe que Deus está falando com você. Então é com você que eu estou falando. Eu te convido a vir aqui à frente.